Mas eu começo o programa de hoje com aquele momento da segunda-feira que é especial, que é Amor Exigente, que faz diferença na minha vida, na vida de tanta gente. O Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Eles se reúnem uma vez por semana, durante 2 horinhas. E é um programa que funciona e está espalhado em todo o Brasil e até alguns lugares da América Latina. Qualquer pessoa pode participar sem custo nenhum. E hoje, para a gente conversar sobre dependência química, dependência de internet, de telefone, codependência, para a gente conversar sobre qualidade de vida, eu recebo o Luiz Fernando Calduro, que é presidente da diretoria executiva de Amor Exigente, e também a Cineiva Campoli Paulino Tono, que é membro da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB do Paraná, mestre em Educação, doutora em Tecnologia e Sociedade, especialista em Farmacologia e em Informática na Educação, presidente do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana. Quanta coisa, hein? Venham os dois aqui. Sejam muito bem-vindos. Cineiva, Luiz, prazer recebê-los. Alegria, Cláudia. Alegria, né? Vamos começar a semana bem. Essa plenitude que o Amor Exigente traz nas nossas vidas, não é? Isso é tudo, né? Aprendemos a ser plenos com este programa simples que funciona e dá certo. Muito bom. Você já sabe o caminho, Luiz. Leva a sua convidada. Hoje a gente vai falar especificamente no vício em celular. Quem não tem? Duvido. Eu gosto muito de falar assim, duvido, porque é muito fácil a gente apontar, Cineiva, para os nossos filhos e falar eles estão viciados em tecnologia. Mas a verdade verdadeira é que a sociedade está viciada em tecnologia e todos nós, inclusive nós adultos que trabalhamos, que temos nossos compromissos, muitas vezes nos perdemos por conta do telefone celular na mão. Não é verdade, Luiz? É verdade, Cláudia. E há algumas coisas que elas são inerentes à vida atual. Não temos como deixar de usar uma comunicação efetiva que pode nos trazer muitas coisas boas e positivas, não só interpessoalmente, mas também intersocialmente. Agora, o problema é quando isso foge da sobriedade. E o Amor Exigente nos propõe ser sóbrios em tudo. E também nessa parte que a doutora vai falar com bastante propriedade para nós hoje. Que maravilha. Seja muito bem-vinda. Estou muito contente de você estar aqui desse assunto hoje, né? Nossa. Que bom. Bom, como o Luiz colocou, serenidade e equilíbrio de uso. Porque não tem como não utilizarmos a tecnologia de informação e comunicação. Computadores, laptops, celulares e tudo mais faz parte da nossa vida cotidiana. Não só em termos de comunicação com nossos pares, profissionais e familiares, mas também na nossa carreira profissional. Nós estudamos a partir da tecnologia, nós compartilhamos informações e tudo mais. Porém, o equilíbrio de uso no tempo, conteúdo e forma é primordial, principalmente quando esse usuário é criança e adolescente, que precisa haver um reconhecimento dos pais, dos educadores, quanto à condução, monitoramento, fiscalização dessa criança no mundo virtual. Não é abandoná-los em frente às telas. E que, na verdade, muitas vezes a gente vê e vive isso porque, de certa forma, é confortável para os pais, né? Vai almoçar, a criança está ali perturbando um pouquinho, já dá um tablet que ele vai ficar quietinho, né? Dá um celular na mão e ele fica ótimo, feliz, fazendo aquele joguinho, brincando, enfim. Exatamente. A partir de quantos anos a criança já corre o risco de ficar dependente nas redes sociais? Na verdade, não só redes sociais, mas os jogos eletrônicos também. Os jogos eletrônicos. Tanto que a Associação Americana de Psiquiatria, na sua última revisão do Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, incluiu a adição a jogos eletrônicos. E isso faz com que toda a gama da ciência partiu para pesquisar os efeitos do uso excessivo, compulsivo de jogos eletrônicos. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma orientação para pediatras, pais, educadores, de que até 2 anos evitar ao máximo o acesso. Até dos 2 aos 6, limitar o tempo de uso e o que utiliza, e sempre com supervisão dos pais. Então, no âmbito mundial, a essência da Associação Americana de Psiquiatria já trazendo para o bojo da discussão a questão do jogo eletrônico, que vicia. E os efeitos no sistema nervoso central são equivalentes às drogas químicas.
as lícitas e as ilícitas, Cláudia. Olha, que perigo, né? Agora, tem jogos que viciam mais que outros? Principalmente aqueles que ativam o sistema nervoso central no que diz respeito à motivação. Recompensa. Né? A recompensa. Principalmente quando eu tenho que, para vencer de fase, eu tenho que matar mais, isso vai tornando aquele efeito da dessensibilização perigosa no que diz respeito à formação de valores. Então, no mundo virtual, eu posso, quanto mais matar, mais sentimento prazeroso eu sinto. E no meu momento da realidade, de que eu tenho que fazer enfrentamento dos meus problemas, será que é matando que se resolve? É assim que eu vou conseguir sentir prazer? Então, já há pesquisas científicas que comprovam que a violência no trato interpessoal está equivalente a quanto mais jogos violentos de caráter violento, principalmente crianças e adolescentes utilizam, Cláudia. Olha lá, legal a gente levantar esse ponto. Eu fico muito contente de ouvir isso, Cláudia, porque a gente tem percebido isso nos nossos grupos, a gente tem percebido esse verdadeiro clamor que as famílias estão tendo em relação a esse assunto. Porém, agora é uma palavra científica, não é? Quer dizer, que isso está comprovado cientificamente, está se tornando, é uma doença. Então, nós não vamos esperar que os nossos filhos adoeçam sem fazer nada. E o nosso exemplo, como que fica, estávamos conversando sobre isso, né, doutora? Porque o Amor Exigente nos diz que limites são importantes, os nossos recursos são limitados. O terceiro princípio básico do Amor Exigente. Mas e o nosso comportamento? E se nós nos mostramos para os nossos filhos absolutamente dominados e viciados por uma máquina? E eles nos querendo, querendo brincar, eles querendo que a gente vá ao chão, que a gente brinque com os jogos tradicionais também, não é? Isso. Que às vezes nem conhecem, né? Então é bom a gente resgatar um pouquinho isso. Na semana passada a gente fez aqui um momento de anos 80, então a gente colocou War, Banco Imobiliário, outros jogos de passatempo, né? De tabuleiro que a gente jogava antes, na nossa época, com os nossos pais. Eu recebi muitas mensagens de pessoas falando, uau, eu nunca tinha visto, ou o que é isso? Então, quer dizer, tem muitas crianças que realmente não conhecem mais, não têm acesso, né? Porque os pais talvez nem deem os jogos, porque tem que jogar sempre em grupo. E aí, para quem está ali muito ocupado... Na verdade, sabe o que nós estamos percebendo? Os pais estão em frente às telas deslumbrados, enquanto as crianças estão abandonadas. E isso até em meio ao trânsito, né? Nós estamos num mês de mobilização nacional em relação ao aumento de atropelamentos, de acidentes de trânsito. O uso indevido no trânsito, ele está despontando como causa de acidentes, Cláudia, no mundo. E no Brasil, as estatísticas estão trazendo isso. Então, quando um pai, né, principalmente o texting, ele se utiliza do celular para enviar mensagens e a criança está vendo isso como exemplo, ele, quando galgar evoluir como um motorista, ele vai fazer o mesmo. É verdade. Ele vai fazer o mesmo. Então, o equilíbrio e impor limites, principalmente para si, para daí cobrar e monitorar a sua criança e seu adolescente. Na verdade, o que a gente fala aqui é que a gente é que tem que mudar, né? Então agora é hora que pega um pouquinho, porque de repente toca no teu calo, na tua ferida, mas não adianta, a gente só vai melhorar os nossos filhos a partir do nosso próprio comportamento. Então é esse comportamento que a gente tem que prestar atenção, né? E o Amor Exigente quer ser essa bandeira sinalizadora para você fazer essas mudanças de comportamento, para você perceber o que está acontecendo ao seu lado, meditar e trocar o seu comportamento por alguma coisa que seja mais carinhosa, que seja mais afetiva com os seus filhos, com as pessoas com quem você convive. Agora, assim, em relação, por exemplo, quando a gente conhece um dependente químico, ele vai para uma clínica, ele faz uma desintoxicação e ele tem lá um desafio de não só por hoje, né? E é uma luta constante diária. No caso do uso indevido das redes sociais, qual que é o jeito de tratar? Como é que se livra dessa dependência? Da mesma forma com que se livra de uma droga química, álcool, crack, maconha e tudo mais. Principalmente na Ásia, existem centenas de clínicas de desintoxicação de internet com fármacos e com psicoterapias. Aqui do ladinho, na USP, nós temos o primeiro núcleo de dependência de internet na estrutura do Instituto de Psiquiatria da USP.
é tratado como transtorno de impulso à dependência em internet. E da mesma forma, deve ser tratado com fármacos, com remédios para diminuir a ansiedade e com psicoterapias que fazem com que a pessoa passe a equilibrar, é conduzida a equilibrar o que ela faz no seu dia a dia. Entre meio a atividades esportivas, né, aprender um instrumento musical, também se utilizar da internet de uma forma saudável. Nós temos no Brasil, então, o São Paulo como referência no tratamento de dependência de internet. Todas aquelas pessoas que são diagnosticadas psiquiatricamente no Hospital de Clínicas como um adicto em internet, os seus familiares são remetidos para participar de psicoterapia de familiares dependentes. Nós temos uma psicóloga, a doutora Silvia Enck, aqui no Instituto de Psiquiatria, que recebe familiares dependentes de internet para auxiliá-los no tratamento daquele que está fazendo uma tratativa psiquiátrica do transtorno. Então, já temos clínicas de desintoxicação da internet e assim são chamadas. Olha, a história é séria, né? A gente pensa que dá para lidar por conta própria, muitas vezes não. Vai precisar de uma ajuda de profissionais. Isso. Na verdade, dos profissionais e dos familiares. E aqui cabe lembrar, né, Luiz, da escola e do âmbito espiritual, porque temos como fatores de risco a família, se está desestruturada, e a escola, se é negligente em relação à condução, à boa condução, para o uso saudável dessas tecnologias. E como fator de proteção agregada a uma família estruturada, né, em que os pais impõem, monitoram, limite, e ele também se automonitora em relação ao uso da tecnologia. A escola, em parceria com a casa, com a família, com os pais, também orientando e cuidando desse uso saudável. E adentrando a espiritualidade, já existe comprovação científica de que a espiritualidade na formação de valores de uma criança e de um adolescente é tido como um fator de proteção do uso não só de drogas químicas, mas a própria dependência em internet. Você vê, isso tudo vai fechando o que a gente tem como princípios de amor exigente. Por isso é que eu sou tão apaixonada por esse programa e toda semana eu convido para que você também faça parte dessa família linda. Entre no site que é amorexigente.org.br. Vale tanto a pena. Você vai uma vez por semana, 2 horinhas, e você sai de lá com desafios, com metas para ter uma vida melhor. Vale. Viu? Entra no site, descubra qual é o endereço mais próximo da sua casa. Eu vou dar um recadinho, eu volto aqui pra gente conversar, mas já tem perguntas no nosso WhatsApp também para responder. Aliás, se você ainda não mandou, pode mandar que dá tempo. É o 011 9 50 45 18 40. Eu tô esperando a sua pergunta e os nossos convidados hoje vão te ajudar com as respostas, tá bom? Então, vai lá. 011 9 50 45 18 40. E eu continuo então com o Luiz Fernando, com a Cineiva. A gente está falando sobre o vício em jogos eletrônicos, internet, eletrônicos em geral, telefone celular também, né, Cineiva? Isso. E a coisa é tão séria, né? Eu tô aqui com o WhatsApp, já temos algumas perguntas, mas assim, a pergunta que todo mundo quer saber é: qualquer pessoa pode ficar viciada em qualquer fase da vida ou só as crianças podem ficar viciadas? Em qualquer fase da vida. Nós temos colegas, psicólogos e psiquiatras que estão adentrando aos seus consultórios pessoas de todas as idades. Independe, porque o efeito no sistema nervoso central, é claro que as crianças estão mais vulneráveis, porque o seu córtex frontal está em desenvolvimento e ele se amadurece aos 23 anos. Então, há uma certa vulnerabilidade para essa faixa etária. Mas todos podem desenvolver a adição à internet. Ok. E você sabe, né, Cláudia, nós estamos trabalhando no Amor Exigente os dois lados que pensamos ser mais frágeis da família, a criança e a pessoa já que está na idade adulto maior. Para as crianças, nós temos o amor exigentinho. E para as pessoas que já estão na idade maior, o sempre é tempo.
porque isso vai realmente acontecer, principalmente para as mães, as vovós que sentem aquela síndrome do ninho vazio, né? E aí internet para cá, internet para lá, Facebook, e aí acaba esquecendo o netinho, quando o netinho vem em casa, fala, fica aí que a vovó vai mandar umas mensagenzinhas aqui. Sim, verdade. Bom, vamos lá para as perguntas. A nossa telespectadora não se identificou, ela diz, meu filho de 2 anos assiste a vídeos infantis no meu celular. Ele pede para assistir às vezes porque virou um pouco de rotina. Na opinião de vocês, qual é a diferença entre rotina e dependência? Gostei da pergunta. Na verdade, uma criança de 2 anos nem deveria estar em frente às telas. Ele deveria estar brincando com cubos, com cores, com um contato com a natureza, animais, movimento, porque ele, além de estar fazendo ocorrendo com ele um desenvolvimento psicomotor, também de sociabilidade. E isso faz com que a rotina dessa criança está em desequilíbrio em relação às demais atividades de movimento que ela deveria estar trabalhando, Os pais deveriam estar cuidando disso. Mas a dependência, ela prescreve o abandono quase que na sua totalidade ou em ordem crescente das demais atividades que fazem com que um ser humano tenha uma vida saudável. Que é contato com outras pessoas, olho no olho, uma passeada, um passear ao ar livre e por que não uma refeição em comum na família, Então é algo que a criança, vendo isso dos seus pais, ela vai desenvolver uma rotina saudável em relação àquele uso da tecnologia. 2 anos não é, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, idade favorável para adentrar no mundo virtual como essa criança está. Então, assim, respondendo a pergunta, no caso ainda pode ser rotina, mas pode virar dependência, isso, principalmente porque está na idade inadequada para o uso. Então é bom ficar atenta. É fácil nessa idade, puxa a mãozinha e vai para o canteiro, vamos fazer uma horta, vai brincar, de alguma coisa, de pedrinha, de recolher pétala no chão, coisas simples. E que a criança fique encantada, porque já não tem isso mais no seu dia a dia. A Melissa diz, o meu marido não consegue se desligar. Quando não está no celular, está no tablet ou no computador. Às vezes pego ele com os 3 ligados, mas não reconhece o seu comportamento. Eu chamo a atenção, mas não tem jeito. Dentre os critérios que dizem que alguém desenvolveu a dependência tecnológica, está justamente a não aceitação de que aquela característica que ele desenvolveu no dia a dia é próxima da dependência tecnológica. Então, os mesmos critérios que estabelecem que um adicto que se isola, se torna sedentário, passa a não praticar atividades físicas sistemáticas, pouco conversa e se encontra com amigos, passa a não desenvolver amigos, se isola do cônjuge, dos filhos, característica de evolução já a médio, que é a negação, grave, e a negação. E precisar estar cada vez mais conectado para sentir prazer, para ter motivação para estar ali. Ou é fuga de problemas de ordem real, ou é realmente aquele sentido de estar na internet faz com que ele sinta motivado. Então ele fica ali num círculo vicioso, no mundo da internet, em que ele vai precisar de ajuda para estabelecer regras e limites. Agora é bem complicado e delicado, porque quando a gente pensa em dependência química, é muito claro que a dependência química é ruim, já é difundida essa informação. Sim. Mas no caso da dependência eletrônica, não. E muitas vezes ela é camuflada de eficiência. Por exemplo, eu fico imaginando um homem ligado com telefone, com tablet, com computador, responde a e-mails, faz um projeto ao mesmo tempo que já está falando e organizando uma próxima reunião. Ele tem uma sensação de ser eficiente muito grande, E como é que ele vai achar que isso é ruim? Porque isso é visto como bom, como positivo, principalmente no mercado profissional, não é assim?
Mas na área da psicologia e da psiquiatria já é tida como uma patologia mental. E como é que essa esposa, ou no caso de uma mãe que está com esse problema com o filho, ou de um marido que tem esse problema com a esposa, como é que pode ajudar essa pessoa que está absorta lá nesse mundo da internet sem dar conta? Primeiro, buscar informação de que isso é real, de que a patologia mental da dependência tecnológica, ela é tida, principalmente no primeiro mundo, já no nível, como o computador, a tecnologia chegou antes no primeiro mundo, as consequências chegaram antes e as clínicas de desintoxicação também. Então, primeira coisa, a informação. Então, se um pai, uma mãe, essa esposa está vendo que não está legal aquilo, buscar saber dependência tecnológica no Google. Vai aparecer clínicas de psicologia e de psiquiatria já apresentando soluções da ordem da psicoterapia, por exemplo. Bom, se já existem clínicas que estão tratando da dependência tecnológica nesse nível, é porque o problema é real. E há comprovação científica no mundo. Muitos papers, muitos artigos científicos foram lançados a partir de que a Associação Americana incluiu na seção 3 da lista de doenças mentais da Associação Americana de Psiquiatria a adição a jogos eletrônicos. Como um subtipo da adição à internet, de forma geral. Depois de 2013, o escalonamento de pesquisa, de publicações científicas no mundo decorrentes dessa inclusão fez com que os profissionais da área da psiquiatria e psicologia passassem a prestar atenção em relação a essa adição. E o que a televisão, né, os meios de comunicação, de modo geral, precisa fazer é informar a população de que essa patologia é real. Porque as pessoas vão daí buscar conhecimento, ora na escola, ora na igreja. As igrejas estão se mobilizando para fazer encontros, né, Luiz? Para chamar a atenção da população em relação a esse problema. Então, informação fundamental, eu concordo plenamente. Mas eu penso que tem que ter o segundo momento, que é não ficar sozinho, doutora. É buscar ajuda, é buscar... No caso da cônjuge, por exemplo. Da cônjuge. Do pai, da mãe, pai, da mãe. Por quê? Senão você vai entrar na mesma codependência que o codependente do dependente químico tem. Você vai começar a fazer pelo outro o que ele está deixando de fazer, evitar que ele tenha prejuízos e ficar só na falação, que é o que o amor exigente tanto evita. Você vai ficar só, para disso, solta desse computador, não te aguento mais. É tudo que a pessoa quer que você faça, porque se falou aqui, saiu aqui, ele continua tudo no mesmo. Então, é você se fortificar para você tomar atitudes, para você fazer mudanças no seu comportamento, igualzinho dependência química. Amor exigente funciona para esse tipo de adicção também. E eu gostaria de acrescentar uma questão ao que o Luiz coloca, o quanto o amor exigente faz com que as pessoas, elas troquem informações e elas se fortaleçam e se empoderem enquanto grupo. E esse coletivo faz com que nós passamos a perceber que não é só o meu problema do meu filho, do meu pai, do meu esposo em casa, inclusive o meu. Porque por mais que no amor exigente, nós nos aproximamos do amor exigente e temos o amor exigente como o nosso braço, que pode nos estender enquanto informação, mas eu posso encontrar lá uma pessoa que tem o mesmo problema que eu e ele já galgou em termos de soluções em relação Quer dizer, essa troca vai te ajudar a escolher um bom caminho. No caso, Melissa, vá para um grupo de amor exigente que você vai amar, tá bom? Deixa eu continuar, que tem bastante participação. A Maricelma de Santa Cruz do Piauí, ela gostaria de saber quanto tempo a criança pode ficar no celular e quanto tempo já vira um risco para ela tornar-se dependente. Então, nós estamos falando dos efeitos no âmbito psicológico. Mas existem os efeitos, inclusive, das ondas sonoras, ou não só para o auditivo, mas para problemas oculares. Então, uma criança em que o seu sistema nervoso central está sendo desenvolvido ainda, é evitar usar, o quanto mais. Porque não é só problema de ordem psicológica, é de ordem física, biológica, psicossocial. Mas a gente tem que fazer uns acordos, porque falar assim, você não vai usar nunca, vai ser impossível. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, de 6 a 10 anos, 1 hora dia.
1 hora dia. Tá bom, já temos um Já número. dá pra negociar. Vamos continuar. A Ana Cristiane, do Rio Grande do Sul. O que faço para saber se sou viciada em tecnologia? Bom, existem 9 critérios que se estabelece que você pode estar no nível baixo, médio e alto, e que são similares aos critérios que dizem que alguém é adicta a uma determinada droga, né? Então vamos lá. Como tolerância. Tolerância eu preciso usar quanto mais eu uso, quanto mais eu quero usar. mais eu quero usar. Tá. Né? Minto o tempo que, para os meus familiares, o tempo que eu estou usando e eu minto pro psicoterapeuta, para a escola, para o pai e tudo mais. Pra Então, mim mesmo. Terceiro. eu me isolo. Eu me isolo do mundo. E eu fico no mundo real e fico no mundo virtual. Tipo, vai ao banheiro, fecha a porta, finge que tá com uma dor de barriga daquelas e sai de lá depois de 2 horas, depois de ter visto Problemas Facebook. intrapsíquicos no que diz respeito à depressão. Na verdade, ele fica introspectivo Tá. no seu mundo e problemas de ordem interpessoal. Começa a ter problemas não só na família, porque ele fica isolado no mundo familiar, mas no âmbito profissional também. Ok. A sua produtividade cai. Sexto. A sua produtividade cai e isso faz com que ele comece a ter problemas de ordem de produção e problemas com seus pares profissionais, o chefe e tudo mais. E no que diz respeito ao uso da tecnologia, no momento que ele passa a ter problemas de ordem psicológica e física. Então, ele passa a se tornar sedentário, obeso, problemas de ordem de lesão por esforço repetitivo, desenvolve uma síndrome do túnel do carpo, porque então problemas de ordem física, Nossa. alimentar, ele passa a não utilizar aquele equilíbrio, momento, né? aquele momento precioso da alimentação em meio, ou aqui é um garfo, aqui é o celular. Ou pega o prato e vai comer no quarto, já que tá lá o videogame, né? Então, Fica mais fácil. Então, os critérios de psicose, né, de uso patológico das tecnologias dizem respeito a todos esses critérios que dizem que são as drogas químicas, lícitas e ilícitas, e a internet estabelece uma droga de ordem comportamental. Muito bem, eu vou só ler uma consideração de uma telespectadora que foi bem interessante. Ela fala, é muito importante esses esclarecimentos sobre os efeitos da tecnologia na mente humana, pois ela tem dominado a toda a sociedade, independente da idade. Creio que acelera a ansiedade que já existe em cada um de nós. É hora de desacelerar o ser humano, porque estamos construindo uma cultura de doentes violentos. Muito boa consideração, é verdade, é isso que a gente está buscando aqui, né? E aí, gente, o importante é cada um se cuidar, porque, na verdade, a gente só vai ajudar os nossos filhos se a gente se ajudar primeiro. A doutora foi falando dos 9 pontos que caracterizam a dependência de telefone, de jogos eletrônicos, de tecnologia em geral. Talvez você tenha se identificado com alguns ou até com muitos desses pontos. Já é um sinal de alerta. Eu confesso que eu me identifiquei em alguns, é um sinal de alerta. Por isso é que eu tô no Amor Exigente, gosto, amo e te convido para estar também. Tem reunião todos os dias em tudo quanto é lugar do Brasil, não é isso, Luiz Fernando? Isso mesmo, você localiza com facilidade no nosso site, no Localiza-E, aonde é o grupo mais perto, coloca lá o seu CEP. E nós estaremos de braços abertos esperando você para acolhê-lo. Você é a pessoa mais importante quando chega às nossas reuniões. Então entra no site www.amorexigente.org.br. Lá tem o Localiza-E do lado esquerdo superior. Você clica, descobre qual é o endereço da reunião mais próxima da sua casa e vai. Se você tiver dificuldade de entrar no site, de se localizar, você pode ligar e aí você vai falar com a dona Chiquinha, Dona Clara, Jaqueline, Ângela. Jaqueline, Ângela, tem uma galera lá esperando no 019-3252-2630. E aí você pergunta qual é o endereço da mais próxima. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Cineiva, muito obrigada pela sua colaboração, né? Tanta informação importante, um alerta aí para todos nós. E volte mais vezes. Obrigada, viu? Cláudia. Foi um prazer recebê-la. Luiz Fernando também. Alegria.
E estamos na luta, né? Isso mesmo. Eu acho que, mais uma vez, a gente repensa também sobre a dependência química, sobre as nossas leis. Essa é uma semana interessante que o Brasil está atento a tudo isso, principalmente com tudo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, né? Isso mesmo. E a gente vai caminhando, sempre pensando que nada muda se a gente não muda. Obrigada. Até a Obrigado, próxima. nós. Força, Obrigado. fé e alegria!